Aqui, gravando. Bem, a gente vai começar hoje o nosso terceiro e último encontro sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, né? A gente já está, é o nosso terceiro sábado. Antes de a gente começar, deixa eu fazer aqui um pequeno informe sobre a questão da greve. É, os projetos de extensão, eles geralmente não param, a menos que seja um projeto de extensão tipo aqueles que é de língua, né? Extensão de língua, que tem em Campina Grande, tem, acho que em João Pessoa, né? Inglês, espanhol, então esses aí eles são suspensos por enquanto. E a maioria das atividades presenciais dentro do campus. Então, como eu falei para vocês antecipadamente no grupo, como a gente tem pessoas que dependem de ônibus para fazer um encontro presencial, aí a gente vai suspender por enquanto aquele encontro final presencial até que a greve retorne. Quando retornar, a gente pode até ressuscitar o do livro de Clarice, né? Vão ser. A gente não sabe quando é que a greve acaba, então fica dessa maneira. Uma outra coisa que eu estava conversando com o Matheus recentemente é que a gente vai pensar numa enquete, elaborar uma enquete para saber qual o melhor dia, né, que a gente pode fazer durante esse período de greve que não seja necessariamente no sábado à tarde, tá bom? Uma outra coisa é que a gente está encerrando o livro hoje e muito possivelmente o pessoal da curadoria eles vão se reunir semana que vem para encontrar um método aí para decidir qual vai ser o próximo livro. Né? Então, muito possivelmente, inclusive um outro informe ainda, muito possivelmente na próximo sábado a gente não vai ter encontro, tá? Então a gente ainda vai escolher o livro e outra coisa, coincidiu de que no próximo sábado é o aniversário do meu pai, aí eu não vou poder estar presente. Inclusive hoje eu estou aqui em Brejo, então, o nosso encontro, eu pretendo que a gente vá até só às 5 mesmo hoje, tá? Não passe mais do que isso, porque eu não estou em casa mesmo, estou no meu habitat natural. Então, a gente discute, vai até às 5. Os outros dias a gente está vindo até às 5h15, 5h20, né? Hoje eu vou abreviar um pouquinho mais. Até porque a gente já conversou muita coisa sobre a Hora da Estrela e a gente tem aqui agora o quê? Umas 30, é porque o meu está em PDF, eu li em PDF, mas a gente tem umas 30 páginas ainda para conversar sobre essa obra da Clarice. Então, a gente vai começar da mesma forma como a gente vinha fazendo nos encontros passados, né? Eu vou pedir para Matheus dar o pontapé inicial, como sempre, né? É igual ao Brasil na ONU, né? O Brasil quem abre os discursos da ONU. Matheus é o nosso discurso de abertura, né? Todos os sábados. Então, Matheus, fica à vontade aí para começar a falar um pouquinho sobre essa parte final. Essa parte final, ela, ela pega onde a gente parou da outra vez. Acho que a gente tinha parado pouco depois do diálogo de Olímpico com a Macabeia, né? Ali no meu, na página 63. Eu não sei como é que ficou no texto, na edição de vocês, 63, 64. Mas era aquela reflexão dela sobre o rádio relógio, sobre a música, né? Ficou naquele ponto, né? Agora a gente pode liberado para spoilers, né? Pressuponho que todo mundo leu, liberado para spoilers para quem quiser falar já sobre final, sobre a obra como um todo, fiquem à vontade. Agora a gente pode falar sobre que hora da estrela é essa. Mateus, por favor, faça a palavra. Pois é, né? Já começou me comparando aí com o Brasil na Copa aí, tô acabado. Já tô vendo que meus anos de discussão tá acabado aqui, né? Igual o tempo do Brasil. Então, essa última parte do livro, ela é uma parte mais melancólica
a parte mais narrativa, como foi a primeira e a segunda. A primeira é uma parte mais do narrador, a segunda parte é mais uma introdução dos personagens, e essa terceira parte é o finalzinho, aquele corte da autora, aquele clímax, bem dizer, que todo livro tem que ter, né? E que a autora faz nesse final ela já vem mostrando, dando resquícios durante o livro. Mas dessa terceira parte, do começo dela para o final, é cada coisa mais triste do que a outra. Por quê? Porque temos o começo do romance entre Olímpico e Macabea, aí temos a Olímpico se interessando por outra pessoa, que é que também é colega de trabalho de Macabea, o que também afeta Macabea ainda mais, porque não é uma pessoa desconhecida, é uma pessoa que ela conhecia. Temos também o coisa dela ir no médico, descobrir que ela tá bem doente, que ela tá bem mal, e é só desgraça da parte dessa terceira do livro dessa terceira parte do livro até o final. Então você vai tomando um monte de lapada diferente de todos os lados de Clarice, e você fica pensando, não, essa mulher tá sofrendo demais, tem que ter um final feliz. Essa mulher tem que ter um final feliz. E termina que não é o que acontece. Por quê? Porque eu acho que Clarice, nesse romance, ela também queria mostrar que não existe só histórias com finais felizes. É também uma própria experiência da vida dela. Por quê? Porque essa história também se conecta bastante com Clarice. A vida de Clarice, essa morte de Clarice é muito similar com essa de Macabea. Não no jeito da morte, mas essa tristeza. Ela termina com essa melancolia, essa coisa de poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Nem o próprio personagem, autor que ela cria da história, acredita no que ele está escrevendo. Ele diz, não, eu poderia salvar ela, mas essa história ela não pode ter um final feliz. Então é uma história bem dura, bem crua mesmo. E eu acho interessante porque também é muito a realidade do que o povo passa quando sai daqui e vai para uma cidade grande. Uma pessoa que não sabe de nada lá da cidade grande, ela vai acabar se perdendo muito, né, é tipo um outro universo. Então, essa história triste, essa história dá um baque mesmo no leitor. E eu acho que, para mim, esse final terminando triste foi perfeito para a obra. Se terminasse feliz, não iria ter nem. Acho que não teria nem a metade do impacto dessa obra. Não ia ter metade da mensagem que Clarice queria passar. Então, é um final triste? Mas ele também tem mensagens que você pode absorver muito bem. E, por mim, eu não mudaria nada nesse final. Valeu, Matheus, obrigado. Gente, microfone aberto, né? Depois do introito de Matheus, fiquem à vontade. André, Danilo, né? Pronto, eu vi que o Madu botou alguma coisa aqui no chat, mas pode falar, André, primeiro, e depois eu leio o que o Madu botou. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim, estamos. Eu entendi bem parecido assim com o Matheus. Tipo assim, acho que o final é realmente o ponto alto da obra, o clímax mesmo, né, o último texto. E assim, se eu fosse resumir, eu acho que o livro ele é construído para essa parte. Para mim é claro que a Clarice, ela talvez uma ideia principal da obra tenha sido esse trecho final, e todo o restante é uma introdução, ela vai mastigando até chegar nessa parte. Foi um dos finais de romance que eu mais, assim, eu tava amassando a folha, assim, quando eu tava lendo. E eu tinha falado lá no grupo, né, que eu achei bem
nessa linha da catarse, eu enxergo tipo assim, a minha interpretação, né, se eu for resumir, que é a morte da Macabeia é como se fosse um mal necessário. Eu sinto até no próprio narrador, né, que é um personagem da obra, uma espécie de expurgo nesse final, e eu acho que o leitor, pelo menos eu, fiquei um pouco assim também, é como se a gente visse aquela tragédia grega, o final terrível, mas no final a gente sai muito pensativo. A gente sai, né, respirando assim forte e pensando sobre as coisas. E eu gostei muito, eu acho, achei toda essa questão de ser um livro dentro de um livro, se a gente parar para pensar, né, uma história dentro de uma história, e o narrador ele ser completamente cínico com a personagem, uma coisa muito massa que faz tanto a Clarice se distanciar da personagem, como ao mesmo tempo se aproximar. É um jogo de narrador muito inteligente. Enfim, eu acho que é uma obra que a gente não pode esgotar. Não tem que dizer A Hora da Estrela é isso. Eu acho que é uma obra que ela tem uma profundidade que ela nunca se esgota. E é muito massa. Me arrependi de não ter lido antes e vou ler muitas vezes ainda. Vamos lá, vou ler aqui o que Madu colocou, que ela não está podendo abrir o microfone. Ah, deixa eu pegar aqui que eu. Aqui, se fosse o final feliz, né? Corroborando com o que Matheus tinha colocado antes, o desenvolvimento do livro não teria sentido. Todos os acontecimentos foram pensados para essa finalização triste. E coloca mais aqui embaixo toda a construção de Macabeia, do relacionamento dela com o Olímpico, todos os momentos em que estava solitária, todas as falas do narrador, tudo isso já era a ação de entregar o produto que é o final triste. É uma obra que desde o início já mostra o que realmente vai acontecer. Não abre caminhos para um final feliz. Né? E aí André concorda e concorda também que Madu é uma diva. Mas, enfim. Quem mais? Quem mais? Fica o microfone aberto. Né? A palavra é de vocês. Fernanda, fica à vontade. Como eu já tinha falado aqui, eu achei bem que essa morte de Macabeia foi meio que uma redenção e a conclusão de uma história que já era melancólica, porque até o próprio narrador dizia que ela era meio que depressiva, só que ela não sabia o que era isso, justamente porque ela não tinha essa experiência de mundo. E justamente, como o Matheus disse, ela era meio que perdida na cidade grande. Ela não tinha as experiências que as outras pessoas no meio dela tinham. Então eu achei muito interessante isso, porque mesmo tendo sido final triste, mas esse final triste coube muito bem na história. André, pode falar. Ainda sobre esse final triste, né? Eu acho que, assim, toda obra, ela tem, tipo, um tom, como se fosse uma música, né? Quando você tem uma música que ela tem todo um tom meio triste, você espera que ela termine naquilo ali. E a obra também, a obra ela vinha todo um tom sendo construído, e se quando ela chegasse na cartomante, e ela diz todas aquelas coisas, né? Se fosse realmente aquilo acontecer, no final da obra, a gente estranharia, por incrível que pareça, o final feliz seria ruim. Só que, se a gente vai perceber, né, lá no final tem muitas passagens bonitas também, tipo assim, talvez a parte mais poética do livro seja narrando como Macabé lentamente vai morrendo, que em vez de uma cena completamente violenta, né, uma coisa assim, ela é uma coisa bem lenta, poética, e no texto vai fazendo várias metáforas, assim, bem, bem bonitas, assim. Realmente é um momento de tranquilidade, sabe? É um momento, parece que de todos os outros momentos do livro, que tem aquela escrita super enérgica, nesse momento é o único que abranda um pouco. Então eu acho bem interessante, que tem um contraste no final do livro, que é como se fosse uma ironia. É um final triste, mas ao mesmo tempo é bonito, e é uma coisa que a gente espera, né? Pelo menos de forma poética, eu achei muito bonito alguns trechos que descrevem no final. Eu li agora há pouco, né?
Pode falar, Fernanda. Pode falar. Eu acho que esse título, A Hora da Estrela, eu acho que combinou muito bem com esse final, porque justamente foi na hora da morte de Macabeia que ela realmente conseguiu ter o momento dela de estrela, porque ela dizia que queria ser artista de cinema e ela finalmente conseguiu a atenção que ela queria, mesmo não sendo no momento ou na ocasião que ela esperava. Isso, isso. Não vou tecer nenhum comentário agora, mas eu queria ouvir de vocês sobre duas personagens novas que aparecem no final, né? O Matheus já mencionou, mas que talvez seja importante a gente se concentrar e entender um pouco o que é que vocês acham da Glória, e que é a companheira de trabalho da Macabé, e também que vocês falassem um pouquinho, assim, a gente falou como um todo desse final, né? Agora vamos para as partes miúdas, que seria sobre a cartomante, né? Madame Carlota, né? Você falasse um pouquinho sobre essa, que são os dois fatos que acontecem no final, né? Primeiro, a questão da Glória, que era uma personagem que não tinha sequer aparecido ainda, né? E a Carlota, né? O que vocês pensam sobre esse final com a Cartomante, que lembra um pouco, inclusive, a Cartomante do Machado, né? E também a Glória, né? Pode falar, André. Eu fui percebendo uma coisa, né? Quando foi chegando mais próximo desses miúdos do final, né? O narrador, ele vai meio que dizendo assim, essa história já tem que acabar, eu já estou me fadando dessa história. E é nesse momento que tanto a Glória quanto a Cartomanta, elas vêm à tona. A Glória, eu acho que é citada vez ou outra na primeira parte do livro, mas aqui ela aparece. E Matheus falou, né? Ela vai acabar roubando o namorado da Macabeia. E além disso, é a Glória que indica a cartomante para Macabeia. Ela diz assim, eu era mais ou menos assim que nem você, só que eu fui para uma cartomante e ela me curou, tirou meus quebrantos e tudo mais. E tipo assim, é como se já fosse se criando essa linha do narrador, né, de já ir levando para o final. Porque eu tava parando para pensar, né? Tudo isso é como se fosse uma pessoa tentando escrever uma história. Aí é como se tentasse ligar os pontos. Tanto que eu prestei atenção em outra coisa. Antes da Macabé entrar, sai uma outra moça com os olhos lacrimejando. E a cartomante tinha dito, essa cartomante, inclusive, ela já foi também, como é que se diz, prostituta, já foi cafetina, um monte de coisa. É uma figura meio enigmática, assim. E ela disse que a outra moça tinha saído porque ela tinha dito que ela ia ser atropelada. É uma coisa como se fosse assim, tivesse errado. Eu entendi, né, essa parte que eu li, como se ela tivesse errado as previsões. Se a outra moça, na verdade, ficou com tudo de bom e a Macabé que ia ser atropelada. Só que, bom, o que eu peguei foi tipo assim, a Glória e a Cartomante, elas têm uma conexão que acaba essa conexão levando ao fim da própria Macabeia. E toda essa parte final é ao mesmo tempo um devaneio da Macabeia, mas é também um devaneio do narrador. Então, acho que a Clarice também, quando liga essas três personagens mulheres, ela tá também, do que eu falei, se aproximando e se distanciando da personagem. Foi o que eu senti, né? Pode falar, Matheus. Essa partezinha do final que a cartomante tira a sorte da Macabé. Eu percebi também essa parte que ela disse que é a mulher anterior que ia ser atropelada. Só que eu também entendi de duas formas. Eu entendi primeiramente dessa forma que você falou. Aí depois eu pensei, mas e se a cartomante tiver falado uma mentira para Macabea para ela não sofrer tanto quando fosse atropelada, quando o fim chegasse? Se ela tivesse falado essas coisas, todas essas coisas para quando o que acontecesse ela não sofresse tanto. Então,
tem como adaptar esse final de algumas formas. Você pode adaptar, pode pensar que a cartomante errou de ler esse futuro, então ela quis amenizar a dor que Macabé ia sofrer e falou uma mentira. Eu não sei se chega a falar em alguma parte desse finalzinho, se a cartomante faz algum gesto, alguma coisa que dá para identificar que ela tá preocupada com esse futuro, viu um futuro ruim para ela ou alguma coisa assim. Mas meio que eu interpretei dessa forma, que ela poderia ter falado uma mentira para Macabé não ficar desolada, né? Não acabar com todas as esperanças da menina. E uma coisa interessante também é porque antes dela ir para esse cartomante, ela vai pro médico, né? E lá no médico ela também vai e ele diz que ela tá muito mal, que é por causa dessa dieta, né? Que ela tá fazendo a dieta do cachorro quente, que ela tá muito mal, ela tá só o osso. E ela tá muito doente. E ele passa o remédio para ela, mas ela também não compra. Ela pensa, não, eu vim para o médico quer dizer que eu vou ficar curada. Então, também é um pensamento muito inocente. Macabé, durante toda a história, ela tem pensamentos muito inocentes. E nesse finalzinho de história, eu acho que não é tanto culpa da Glória, nem de outros personagens, acho que é muito culpa de Olímpico. Por quê? Glória mesmo, ela também não foi a pior mulher do mundo, não. Ela indicava locais, ela indicou médico, indicou cartomante. Ela meio que tentou ajudar, mas não foi uma ajuda. Oh, meu Deus, que ajuda. Mas ela não foi igual ao Olímpico. O Olímpico jogou ela fora e foi embora. Ele simplesmente descartou ela, como se ela não fosse nada. Então, acho que o Olímpico é bem mais maldoso do que ela, com certeza. Uma pessoa horrível. E que, quando ele teve a oportunidade de subir um degrau da vida, ele não questionou os métodos que ele tinha e foi lá e fez. Mais alguém? Messias, Danilo também. Alguém colocou algo aqui no link? Deixa eu ver no chat. Peraí que eu tô sem o mouse, aí tá com dificuldade aqui. André, né? O único antagonista foi o Olímpico, para mim. Eu também concordo, né? Que ele é o principal antagonista, né? A Cartomante foi amiga dela no fim, a única que falou de forma gentil com ela. A ironia é que a amiga anuncia o fim, e os antagonistas deixam ela confusa. Macabé só vivia, pois estava confusa. Quando a Cartomante deu uma esperança, né, e clareou as coisas, ela morreu. Mas foi bom. Foi o fim da confusão, né? Vamos lá, eu vou comentar vou comentar o comentário, né? Alguns comentários de vocês. É, a, Acho que a primeira, eu vou tomar primeiro o que André colocou no grupo, né? A questão da tragédia, né? No fato, o fato da tragédia, a gente pode pensar que seria o que é uma tragédia, né? A tragédia seria um, um erro cometido pelo personagem da vida que retorna em forma de catástrofe, né? Uma ação que você cometeu que caminha, né, progressivamente para uma situação catastrófica e que daí vai gerar a purificação, né, como o André, a catarse, como o André estava colocando. Né? Então, acho que no caso da Macabeia, a gente poderia pensar nessa tragédia apenas enquanto catástrofe. Né? Então, é trágico porque o final dela é
é aquele mesmo fim trágico que a gente costuma ver no jornalismo policial, né? Que houve um acidente na BR-320, uma família inteira morreu, né? Então, isso aí seria trágico nesse sentido, no sentido mais moderno do termo, né? E também da questão de. Eu concordo com a ideia da catarse. O narrador é um narrador que o tempo todo vai, vamos dizer assim, impondo, colocando, criando, produzindo dificuldades para a vida da Macabeia, né? Então, assim, então chega no momento em que parece que ele está realmente, assim, brincando de fazer Macabeia sofrer, né? Então, ele, no fim das contas, a catarse, ele se purifica, né? Que no final, inclusive, ele fala que é ela, se eu não me engano, como é que era, meu Deus, eu acho que eu notei aqui em algum lugar que a morte é. Cadê aqui? A agonia do prazer que é a morte. Não, Macabea me matou, né? Macabea me matou. Ele fala essa frase, Macabea me matou, né? Então, assim, a morte é o fim da Macabeia, é o fim da narrativa e também um pouco, né, o fim do livro, o fim do narrador, né? Então, essa é a hora, né? A hora da estrela seria essa hora do fim. E acho que alguém falou, não vou lembrar quem, que no final há de fato uma epifania, né? Eu acho que a gente conversou no primeiro dia. Os textos da Clarice Lispector são muito marcados pela ideia de epifania. Consigo lembrar aqui os dois romances anteriores têm isso. Alguns contos têm isso, né? E tem um alumbramento aí no final, né, quando ela já está estatelada lá no chão, né, consciente de que vai morrer, né, ela tem um vislumbre assim do que é que seria a sua existência, né? Acho que esse final é bem por aí. Mas sem antecipar muita coisa, o que eu tinha pensado aqui sobre esses três personagens que estão ao redor dela, que são personagens interessantíssimos, né? Porque o Olímpico, ele, por mais que ele seja um antagonista, ele seja cruel, você fica puto com ele, né? O tempo todo. Mas ele é um personagem muito aprofundado, né? Ele é usado o tempo todo ali como contraponto da existência do Macabé. Ele sente prazer parece que ele sente prazer em dar as alfinetadas nela, né? Assim, então e o narrador diz, né? Ele é sem satisfação. Eles caíram numa rotina morna, se é que tinha uma rotina, se é que algum dia foi morno, né? Sequer morno, né? Ele fala frases muito pesadas, tipo, você é um cabelo na sopa, Macabea. Você é um cabelo na sopa. E na sequência dessa própria pergunta ele faz, né? Você está ofendida? Aí ela diz, não, né? Ela nega que está ofendida. Ela não reage, né? Acho que isso que a gente conversou também no sábado passado. Ela não consegue reagir à vida, né? E acho que Fernanda que colocou a questão dela não saber, né? Não saber das coisas, né? Que tem um grau de alienação no campo social, mas tem um grau de alienação de si mesma, né? Por isso que a epifania no final é importante, porque é como se ela se reconhecesse nela mesmo a partir da fala da cartomante. A cartomante, quando começa a cartomante falar que a vida dela era um horror, né? Que diminui ela, assim, é como se ela tivesse finalmente se olhado no espelho, né? Acho que tem a cena do espelho, inclusive, com relação a isso, né? Que ela vai passar o batom, né? Então, essa parte aí, ela é bem interessante por conta desse vazio, né? Fernanda colocou que ela não sabe que tá depressiva, né? Ela pode estar depressiva, mas ela não sabe que está depressiva, ela não sabe sobre a vida, ela não sabe o que é o afeto, ela não sabe. O romance é muito transpassado por esse não saber, né? É uma personagem que é feita desse não saber. Então,
talvez ela tenha o vazio dela é muito profundo por conta disso, né? Que assim, a ausência de experiência, que foi outro ponto que Fernando tocou, né? Sem experiência do mundo, quem nós somos, né? E aí acho que é um pouco disso. A ideia da dieta, Matheus, né? Assim, eu bem que eu queria fazer uma dieta de cachorro-quente e ficar magro, né? Como um cachorro-quente de 300 gramas engorda 1 quilo. Mas, mas demonstra, inclusive, essa vida precária, né? De não saber o que é uma macarronada, né? De não saber. Ela não sabe do mundo do trabalho. É um por dia, né? Ah, tá. Ela não sabe o que é o mundo, ou como funcionam as coisas fora do pequeno mundo em que ela vive, e ela vive só o presente de imediato, né? Há uma dificuldade tamanha de reflexão, uma dificuldade tamanha de sentir, né? E torna ela esse lado precário da vida dela, de ser esquálida, o médico aponta para isso, ela é no campo físico, mas também é no corpo, mas é também no campo subjetivo, né? Então tem essas duas coisas, eu acho importante. A gente tem a figura, eu provoquei vocês com relação à figura da Glória, porque a Glória é outra que provoca muito ela, né? Então você vai vendo que tem muita provocação a ela, o tempo todo chegam questões para ela, para ver se ela sai do lugar, vai dar uma chacoalhada nela e você fica torcendo para que ela faça alguma coisa e ela não faz, e ela não diz, e o romance é um pouco travado nisso assim, a gente fica, e isso para o leitor isso torna muito angustiante, né? Então a Glória pergunta, ser feia dói? Né? Esse tipo de pergunta que é feito para ela, né? E aí tem uma pergunta que a Glória faz que eu achei importantíssima, que é um mote, né? Ela diz: ô mulher, você não tem futuro, né? E aí ela diz que ela não sabe responder, ela fica calada, se não me engano, né? Então, como se dissesse assim, não tem, ela só tem um presente ali constante, né? Igual, né? Então, assim, e aí a história, eu ia dizer o seguinte, que nessa terceira parte, eu concordo demais com o Matheus com relação à terceira parte ser onde a narrativa evolui, né? Você tem um primeiro momento que é realmente o momento do narrador, o segundo é mais apontando para as características, a ética, quem é a figura, né? De onde vem, o que faz. E aí nesse terceiro você tem o clímax que é muito importante demarcar que esse momento da literatura é aquele em que você tem mais a coisa está muito mais voltada para as reflexões do narrador ou do personagem do que necessariamente para a ação. Então a ação é mínima, né? Acontece muito pouca coisa, não tem um enredo concatenado, complexo, né? Então a Macabea tem um pouco mais de diálogo e no final ela vai ali na cartomante tentar descobrir alguma coisa para a vida dela, muito impelida pelo que a Glória colocou para ela ir fazer. E aí eu fiquei pensando aqui comigo, aí é um filhote de pensamento, só meu, tá? Não sei se vocês repararam, mas a cartomante, ela meio que, entre aspas, adivinha quem é a Macabea, né? Então diz que você perdeu os pais quando criança, né? Uma coisa assim, né? Você tem uma vida. Quando ela falou que você tem uma vida horrível, ela falou um pouco sobre a vida de Macabea, o que me leva a suspeitar que a relação da Glória com a cartomante é mais íntima do que a gente poderia imaginar, né? Eu não tenho indícios textuais, a gente não tem como saber, né? Porque não é um fato histórico, mas se a gente for questionar essa cartomante, que na verdade era uma cafetina, né? Lembra que ela conta toda a história de cafetina dela, né? Ela vai lá, explica que era da casa de mulheres,
começou como explorada, mas que era muito procurada pelos homens. Só depois que ela vai virar que ela era muito assediada, mas que ela gostava do espaço porque tinha muitas amizades. Aí só depois ela vai virar a cafetina, né? E por fim ela vira essa cartomante na história. Então, assim, você questiona, começa a questionar qual é esse poder místico dessa cartomante, né? Ao mesmo tempo, você não tem um indício direto. O único indício talvez seja esse, né? Porque quem indicou foi a Glória, e a Glória conhecia, era companheira de trabalho da Macabeia. Então, acho que isso me pareceu bem, essa ponte pareceu bem interessante ser pensada. O que eu tenho mais aqui para comentar? Uma coisa um pouco mais fugindo do texto, é muito comum a gente tratar a Clarice como uma literatura existencialista. Aí eu queria falar só um pouquinho sobre esse existencialismo, eu acho que a partir do Sartre, principalmente, né? O Sartre é aquele filósofo, né, da liberdade. A gente é livre para fazer tudo que quiser na vida. Só tem que. O único problema que você tem é que lidar com as consequências, mas você é livre. Se você quiser sair correndo no meio da rua, no meio-dia, você sai. Agora todo mundo é livre para fazer isso desde que você arque depois com as consequências, né? Mas o que o Sartre fala é que assim, todos os seres no mundo, primeiro eles têm a, a essência e depois se cria a existência. Né? Então, assim, todo o gato, por exemplo, tem uma essência, né, que é comum a todos eles. E aí a existência vem depois. Né? Quando o gato vai nascer, você já sabe mais ou menos como vai ser um gato. E o ser humano seria o único do mundo que primeiro tem a existência para depois construir a sua essência. Né? Então, essa existência, a partir dessa essência, ele chama de essência, mas há quem diga que são as experiências de vida. Né? E aí, no caso da Macabea, o fato dela não ter a experiência de mundo, que a gente o tempo todo fala da questão da ingenuidade, né? Vocês vários comentaram sobre a questão da ingenuidade dela, é a falta de experiência de mundo, de acesso a essas experiências do mundo. Né? E por não ter esse acesso, aí ela é como se a existência dela fosse rebaixada, reduzida, né? É como se ela não tivesse a experiência para poder, o material bruto para poder lapidar através dos seus pensamentos. Então, o tempo todo ela vive nessa uma espécie de alienação, né? Que no final ela quando a Madame eu quero dizer Madame Cartola, estou pensando no futebol, da Madame Carlota, ela diz quem ela é, né? Diz na cara dela, olha, você é assim, sua vida é horrível, você tá, como pode existir uma pessoa assim, né? Diz na cara dela, ela toma um susto, né? Inicial ali, né? E aí como se tivesse alguma coisa para trabalhar em cima disso, e no final ela cria alguma esperança, né? Eu acho que o único ponto ao longo de toda a narrativa é que naquele momento em que ela recebe as informações da cartomante de que a vida dela vai mudar, acho que é o único momento em que ela ousa ter esperança, né? Que eu acho que tem até um trecho lá que ela diz assim, se sentiu outra, nunca tinha pensado nisso antes, né? Aí ela ousa ter esperança, mas aí a ter esperança parece até que foi pior do que não ter, né? Porque aí no caso ela foi derrotada pela dura realidade. O romance, nessa terceira parte, ele é muito naturalista, eu acho assim, né? Muito cru, né? É um realismo, naturalismo muito cru, assim, do que acontece com ela com relação ao Olímpico, do que acontece com ela com o carro, né? Tem uma ironia muito forte a morte dela, porque a cartomante fala, olha, gente, olha, Macabé, vai vir um gringo aí,
Isso já é clássico, né? E é bem evidente, né? Vai vir um gringo aí de fora, né? Primeiro ela disse, inclusive primeiro ela disse que o Olímpico vai voltar, né? Aí depois ela criou uma segunda versão, né? Essa cartomante ela é muito fluida, ela é muito maleável, né? Aí ela diz, vai vir um gringo aí, o gringo é o carro, a Mercedes, amarela, né? O gringo é o carro que é dirigido por um loiro. E aí a paraibana não, né? A lagoana, que é vinda para a cidade grande, para trabalhar num emprego precário, né? Sem vida social, atropelada por uma Mercedes amarela de um loiro, né? E, e aí, será que era esse o gringo que ela ia conhecer? Que amava ela, que ia amar ela, né? Até o final da vida? Se é isso, aconteceu. Vamos dizer assim, ironicamente, a cartomante acerta, né? A cartomante acerta. A cartomante, levando em consideração que é muito engraçado porque a cartomante ela dá esse destino para outra pessoa que saiu chorando, né? Como se a cartomante tivesse errado no grau, né? Foi para outra pessoa que recaiu a situação. Aí, gente, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para comentar aqui. O narrador, né? Eu achei muito interessante a parte em que o narrador ele se cansa, ele cansa da Macabéa, né? Ele cansa da Macabéa, ele diz assim que vontade de adormecê-la, né? Como vocês têm vontade já de resolver isso. Tem um momento na narrativa que ele interrompe, ele diz que interrompeu a história por 3 dias, né? A história para por 3 dias, vem e marca o narrador para, é como se fosse assim, o narrador estava contando essa história, chegou na parte de, de Olímpico, chegou na parte de Glória, aí ele diz lá, interrompeu a narrativa por 3 dias. Aí quando ele retoma depois desses 3 dias, como se não conseguisse, como se Macabéa não conseguisse se livrar de Macabéa, tinha que voltar para terminar. Aí quando ele começa a contar a história do cartomante para poder matar a personagem, né? Então parece ali que a gente não tem como saber se esses 3 dias foram da Clarice ou se foram do narrador. Mas o fato é que quando ele volta para terminar de contar a história, para continuar a história, é para poder encerrar a história, como se tivesse cansado da personagem, né? Eu achei isso interessante. Por último, eu já vou passar a palavra para vocês. Tem uma parte aqui que eu gostei muito, assim, da continuidade daquele perspectivismo que eu disse no encontro anterior. Que eu falei, olha, a gente, Clarice contando, narrando, escrevendo sobre um narrador que também é escritor, que narra a história de Macabé. Então, Macabé é de papel. Aí ela vai lá e aprofunda um pouco mais isso ainda, a Clarice, porque ela passa, que é quando a cartomante começa a contar a própria história dela. Então você tem um narrador que conta a história de Macabéia, que dentro da Macabéia vai ter uma personagem que vai contar a sua própria história também de vida, né? Então é mais como é que a gente fala quando tem profundidade, mais uma camada, né? É mais uma camada narrativa que Clarice está criando aí para a gente desse espiral, né? Algo dessa natureza. Deixa eu ver aqui se eu tinha uma última coisa para comentar, que é sobre o próprio narrador. É um trechinho aqui que eu tinha separado do narrador, que está aqui, deixa eu ver se eu acho que na página 73, 74, que eu achei muito interessante. Deixa eu pegar aqui. 73. 74, ó. Aqui, é esse aqui, olha só. Deixa eu ler esse parágrafo. Só um parágrafozinho, um trechinho pequeno. Isso é o narrador falando, tá?
Estou absolutamente cansado de literatura. Só a mudez me faz companhia. Se ainda escrevo, é porque nada mais tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte. À procura da palavra no escuro. O pequeno sucesso me invade e me põe no olho da rua. Eu queria chafundar no lodo. Minha necessidade de baixeza eu mal controlo. A necessidade da orgia e do pior gozo absoluto. O pecado me trai. O que é proibido me fascina. Quero ser porco e galinha e depois matá-los e beber-lhes o sangue. Penso no sexo de Macabeia, miúdo, mas inesperadamente coberto de grossos e abundantes pelos negros. Seu sexo era a única marca veemente de sua existência. Aí continua aqui, né? Ela nada pedia, mas seu sexo exigia, como um nascido girassol de um túmulo. Quanto a mim, estou cansado. Talvez a companhia de Macabeia, Glória, Olímpico. O médico me enjoou com sua cerveja. Tenho que interromper essa história por uns 3 dias. Né? Então, ele diz, esse é o motivo que ele diz que vai cancelar, né, a narrativa durante 3 dias. Aí tem no texto que eu estou aqui tem um espaço, aí depois ele volta, retoma a narrativa novamente. Mas esse enjoo, essa náusea do narrador, essa coisa essa gastura, como a gente fala, né, é a mesma do Sartre, é a mesma do Camus, é a mesma da Simone de Beauvoir. Né? O Sartre tem um romance chamado A Náusea, né? Que é justamente que lembra muito esse enjoo de vida, da vida, que esse narrador está aqui tentando descrever, tentando relatar para a gente durante toda a narrativa. Então, acho que no fim das contas, o romance, em termos de fatos, só para repetir, né, é sobre um atropelamento de uma pessoa que poderíamos dizer que seria o qualquer que a gente escuta todos os dias na rádio, está morrendo na rádio todo dia, né? E é isso que nos faz pensar que ele é profundo, né? Porque é profundo por conta de que é para você se voltar, através da negatividade da Clarice, da Macabeia, na verdade, você se voltar para a sua própria existência e pensar sobre ela, né? Não como um espelho da Macabeia, né? Mas como se os temas que você fica indignado com a Macabeia porque ela não reflete sobre, se a gente também reflete sobre ou não. Acho que é um pouco disso. Né? Tem aqui uns comentários, vou abrir aqui para ler algumas coisas, a gente já está chegando quase 5 horas. Deixa eu ver aqui. De certa forma, tudo que a cartomante previu aconteceu, só que não da forma esperada. Aí Thaís diz a indiferença da sociedade para com os mais pobres e oprimidos, representados por Macabeia. Concordo com isso também. Fernanda, eu acho que ela, e não sei o que tem mais para refletir sobre, mas a gente que tem mais malícia reflete. Também concordo, Fernanda, concordo com isso também. Né? Eu queria dizer só um último comentário, e aí a gente já pode ir caminhando para os comentários finais, caso vocês também tenham alguns, né, que é sobre, mais uma vez, o tempo da narrativa da Clarice. Né? Eu falei para vocês que é uma narrativa que ela é muito, essa especificamente, ela é muito crua, né? É bem brutal, um realismo bem brutal, né? Um realismo bruto, vamos dizer assim, né? Que curiosamente é um realismo bruto que você extrai de dentro de uma subjetividade. Né? Então acho que essa mistura que a Hora da Estrela tem é um dos seus pontos fortes, e eu acho que essa dinâmica do narrador com a personagem, um narrador que é escritor, com a personagem que, vamos dizer assim, é uma mera transeunte na cidade grande, né, reflete um pouco também a como a distância dos intelectuais para o povo. Eu acho que esse ponto também
não deve ser ignorado, porque é um momento que de muita desigualdade social no país, no meio dos anos 70 para frente, né, 70 para os anos 80, né, aquele momento da política de crescer o bolo para depois dividir, então isso alargou demais a nossa desigualdade social, como se os escritores ficassem muito mais distantes da sociedade, porque da sociedade não, né, das camadas mais pobres, porque justamente era o projeto da ditadura militar também, né, essa total desagregação social em nome do capital. Então, acho que acaba sendo um reflexo. Eu não sei se Clarice estava pensando nisso, mas o produto cultural que ela produz, que seria o romance, ele tem um reflexo do tempo, né, nesse sentido. Então, acho que o, o livro é rico, muito rico por conta disso também. Acho que é importante. E eu acho que, no fim das contas, ao ler o texto, vocês reparem bem, né? Agora eu estou falando enquanto professor. Vocês reparem bem, ao ler o texto, vocês percebem que existe algumas características que a gente geralmente pega de maneira geral sobre Clarice Lispector, que aqui elas vão sendo desmistificadas, né? Uma Clarice Lispector de cunho de reflexão social, né? Que geralmente não, é fluxo de consciência, é existência, é linguagem, né? E aqui você tem uma Clarice quase, eu diria assim, quase engajada, né? Ela chegaria a ser engajamento, mas ela tem um olhar sobre o social. E eu acho que isso é interessante para a gente, né? Sempre ir recorrer ao texto para tirar a prova dos 9, né? Acho que é isso que acontece nessa leitura na hora da estreia, que fica meio que de lição para a gente, né? Que acima de qualquer crítica, de qualquer livro didático, né? Conhecer para poder falar com propriedade conhecer a obra para poder falar com propriedade é sempre a melhor opção, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que de minha parte é isso, né? A gente está chegando já às 5 horas. Eu queria saber se alguém tem mais alguma coisa para falar, para dizer aqui sobre Clarice, né? Se não for sobre essa parte última aqui, sobre do modo geral, né? Fique à vontade para a gente ir encerrando a parte da Clarice. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre os 3 dias, como foram, né? O que é que a gente pode fazer de diferente. Assim, eu particularmente gosto muito dos comentários que vocês fazem, né? São comentários muito pertinentes, né? E por isso, não sei se vocês notam que eu sempre acabo pegando a minha fala a partir de coisas que vocês falam, porque quando eu faço isso é porque eu estou concordando em absoluto com o que vocês estão dizendo. Diz aí, André, pode falar. Eu acho que, dependendo do andamento do projeto, a gente pode voltar ou até emendar uma reunião presencial para falar do livro. Eu acho que o pessoal ia concordar, tipo assim, quando voltar presencialmente, né? Poderia ser. Isso, pode ser, né? A gente não abandonar o encontro presencial que a gente ia ter, que seria para a semana que vem, né? Muito possivelmente, né? Mas agora com a greve... porque, tipo assim, mesmo quando a gente deu uma obra nas férias, quando era nas primeiras semanas de aula, a gente marcava o presencial para retomar, né? Poderia fazer mais ou menos assim, mas claro, continuando as leituras ainda. Isso, vamos pensar nisso sim, vamos pensar. Até porque tem aquele lanchinho maroto, né? Que a gente gosta. Então. E a gente pode, e acho que presencial a gente devaneia mais também, assim, né? Imagina mais coisas sobre os personagens. É gostoso, é gostoso. Mais alguma coisa, gente? Então, a gente vai encerrar por aqui. E fica combinado o seguinte, né? Essa semana, ó, já sabe, semana que vem, né? Fiquem atentos que a gente vai divulgar, né? E discutir sobre o horário e também sobre a próxima obra, tá certo? Na sábado que vem não temos encontro
E a gente já não ia ter, porque ia ter o presencial, né? Então, sábado que vem a gente não vai ter esse encontro, mas aí a gente vai também dar um tempinho para vocês, para a gente, vocês poderem adquirir a próxima obra. Se a gente, seja qual for, a gente não tem ainda essa obra, tá? A gente vai discutir sobre para poder saber qual vai ser a próxima. Mas a rigor, adorei reler a Clarice, né? Foi importante a gente retomar com um livro tão denso e tão importante para a própria literatura e para a formação de vocês, né? E isso foi bem prazeroso, apesar do livro não ser tão prazeroso assim, em termos de conteúdo, tá bom? Então, acho que é isso. Bom fim de semana para vocês, né? Fim de sábado, e fiquem atentos que a qualquer momento, né, igual ao plantão da Globo, qualquer momento, novas informações sobre a greve aí para vocês, tá bom? Abração, gente, então, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.